Operar a favor ou contra a tendência? Ou operar das duas formas? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu espero que você goste. Vamos nessa? Eu sou o Flávio Pontes, trader profissional há mais de 6 anos no mercado financeiro e eu venho ajudando a milhares de pessoas a ingressarem de forma correta na Bolsa de Valores. E se você está chegando agora no canal, se inscreve e ativa o sino para você ser notificado de novos vídeos como esse, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como operar a favor ou contra a tendência. O que é mais fácil? É possível também operar das duas formas? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria colocar para você é o seguinte, que existe possibilidade sim de operar das duas formas, tá certo? Se você está indo numa operação a favor da tendência e você está comprando algum ativo, por exemplo, se a tendência ali naquele momento é de subida, é de puxada de alta, porque o mercado financeiro ou ele sobe ou ele desce. Em algum momento ele está andando um pouco de lado, tá certo? Mas depois que ele estiver andando de lado, ou ele sobe ou ele desce. E a partir desse momento em que a bolsa, por exemplo, nesse momento aqui está subindo, tá? Um determinado ativo qualquer, independe. Ele está subindo e você resolve comprar. Se você comprou, é porque naquele exato momento ali tinha alguma pessoa interessada em vender, tá? Então, independente de estar operando a favor ou contra a tendência, sempre vai ter alguém operando do lado contrário que você está operando. Se você comprou, é porque alguém estava vendendo. E se você vendeu, é porque alguém estava comprando. Tá certo? Então, primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte. É possível operar das duas formas. Agora, eu entendo que para quem inicia no mercado financeiro, ele tem que ter muito cuidado para operações contra a tendência. Por quê? Porque quando a gente inicia uma operação contra a tendência, é uma operação que mais ou menos está acontecendo o seguinte. E aí, eu vou abrir só um parêntese aqui. Eu vou falar aqui de forma um pouco objetiva, tá? Mais focado no tema do assunto. Porém, eu posso dar alguns exemplos aqui de alguns exemplos graficamente, ou seja, para quem utiliza mais a análise técnica ou também para quem utiliza mais uma análise de fluxo, tá? Essa aula aqui, ela abrange as duas técnicas, tanto para quem opera análise técnica como quem opera fluxo, tape reading, tá bom? Então, olha só, quando a gente vai falar de um mercado que está puxando para alta, por exemplo, está subindo, o mercado não para de subir, tá? E você faz aqui uma venda, tá certo? Fazendo uma operação contra a tendência, vou botar um CT aqui, tá? Contra a tendência, significa o seguinte, que você tem um certo risco dessa operação aqui começar a te dar um prejuízo, tá? Começar a continuar subindo aqui e apresentar para você um valor negativo aqui, mesmo que seja transitório, tá? Mesmo que depois o mercado volte a cair de novo, tá? E passe por um positivo aqui para você, tá? O mercado começa a cair aqui, tá bom? A partir daqui você estaria positivo, tá certo? Se você vendeu aqui, quanto mais cai a partir desse preço, você está ganhando, e se continuar subindo, você está perdendo dinheiro. Então veja, numa operação contra a tendência, é muito provável que você encare uma situação de, em algum momento da tua operação, você ficar com um prejuízo, mesmo que esse prejuízo seja momentâneo, tá bom? Agora, quando você opera a favor da tendência, é natural, é mais natural, veja, mesmo você também operando a favor da tendência, também pode acontecer de você iniciar uma operação e você ficar momentaneamente negativo. É muito, assim, não é que é muito difícil, mas em geral, a maioria das operações que você inicia, rapidamente ela também fica um pouco, mesmo que seja um pouquinho só, mas ela fica um pouquinho ali no prejuízo. Ela experimenta ficar um pouquinho ali no prejuízo, tá certo? Então veja, quando você opera a favor da tendência, é mais natural que você consiga experimentar estar no positivo mais rápido do que numa operação contra a tendência, beleza? Mas é sim possível operar das duas formas. E eu vou dar uma pincelada aqui rapidamente nas duas formas. Eu opero as duas formas e eu acho que para quem é um trader iniciante, ele deve sim ter essa versatilidade de saber operar a favor, de saber operar contra, mas eu vou aprofundar um pouco mais
para as operações a favor da tendência, que eu vejo que muitas pessoas estão com dificuldade de saber operar a favor da tendência. Beleza? Então, olha só. Quando a gente tem aqui uma operação, vou falar primeiro da operação contra a tendência, tá? Depois a gente finaliza dando mais enfoque na operação a favor da tendência. Quando a gente vai fazer uma operação contra a tendência, a gente tem que enxergar o seguinte, olha só, o mercado ele está em subida, ele não para de subir, tá certo? Não para de subir, não vou desenhar candle aqui não, senão vai ficar muito demorado. O mercado não para de subir. Vou botar em linha reta não, porque isso aqui pelo menos isso aqui eu vou fazer, tá? O mercado sobe um pouco, corrige, sobe mais um pouco, corrige, sobe, ele está em zigue-zague, fazendo operações aqui realmente numa tendência bem significativa. E aí você decide vender, nessa hora que você decide vender aqui, eu recomendo que você avalie alguns critérios, tá bom? Seguinte, quando você decide vender, você está pensando o seguinte, poxa, já subiu demais, tá na hora do mercado inverter. Tá na hora do mercado pelo menos corrigir um pouco. E aí, eu quero que você pense nos seguintes critérios. Olha só, o mercado, ele está subindo, normalmente aqui, o que acontece? Eu opero contra a tendência, normalmente eu deixo uma média aqui, tá? Uma média móvel aqui, tá bom? Que acompanha o mercado. Como o mercado, da mesma forma como quem opera a favor da tendência, fala o seguinte, olha, quando toca a média eu compro de novo, aí o mercado sobe, de repente eu vendi lá, realizei um lucro, mas na hora que ele toca a média eu vou comprar de novo, buscando uma alta. Da mesma forma como o cara que opera a favor da tendência pode pensar dessa forma, o cara que opera contra a tendência ele pode pensar o seguinte, olha, subiu aqui, eu vou vender e vou tocar a média, na hora que tocar a média eu compro de volta, ou seja, eu vou fazer uma operação buscando um retorno à média, tá? Então essa é uma técnica de operar. O que acontece? Normalmente eu costumo fazer uma avaliação dessa distância aqui da média, tá? Ou seja, tá muito afastado da média, historicamente, ele depois que se afasta X pontos ali da média, ele tende a retornar à média, sim ou não? Então eu começo a me questionar, tá? Eu começo a fazer essas perguntas e eu começo a buscar também o seguinte, olha só, nessa subida aqui, subiu com muito volume, e aí veja, você pode olhar isso graficamente, ou você pode olhar isso através do tape reading, tá? Nesse exemplo que eu dei aqui da média, é um exemplo de operação gráfica, tá certo? Mas, por exemplo, quem opera tape reading também, ele pode olhar eventualmente ali onde está a VWAP, e a VWAP também não deixa de ser uma média, então ele pode pensar também o seguinte, olha, distanciou tantos pontos da VWAP, está muito esticado, eu vou fazer uma venda aqui buscando pelo menos um ganho pequeno, tá? Mas eu vou buscar um retorno aqui da média. Mas ele pode também estar pensando o seguinte, com que volume, com que intensidade o mercado levou até aqui, até esse ponto, tá certo? E quando chegou nesse ponto aqui, o que apresentou? Qual foi o motivador que te levou a você fazer aquela venda? Veja, não é porque o mercado subiu demais que você tem que vender aleatoriamente não, tá? Então, na operação contra a tendência, você tem que ter muito em mente o seguinte, houve algum cansaço do mercado lá em cima? Eu vou usar exatamente a palavra cansaço. O correto seria, houve uma exaustão de preço ali? O mercado começou... Como que eles chegaram até ali? Eles estavam agredindo muito, comprando muito contrato. Mas naquele determinado momento que ele chegou ali, começou a haver um certo cansaço, uma certa exaustão. O mercado vendedor, eles começaram a se interessar em vender cada vez mais ali, começaram a absorver muito aquelas compras. Como que está esse comportamento? As operações contra a tendência, elas também são possíveis de serem realizadas. Eu não recomendo que você faça nenhum tipo de ordem pendurada. O que é ordem pendurada? Eu vou deixar uma venda aqui pendurada. Eu vou deixar uma venda aqui. Se bater ali, eu vou vender. Eu não recomendo que faça isso também, tá certo? Porque às vezes chega lá e sobe muito rápido e arranca muito rápido, ou seja, naquele ponto que você colocou ali, tinha uma ordem de stop que fez com que o mercado se movimentasse demais, tá certo? Então, eu recomendo que você entre a mercado, tá? Faça uma operação a mercado contra a tendência, tá? Que você analise se teve exaustão ali. Teve exaustão? Teve exaustão?
Se sim, é bom para quem vai operar contra a tendência, tá certo? Houve talvez uma absorção também? Se sim, também é bom. Então, tá muito afastado da média? Tá afastado da média aqui? Tá afastado da média? Se sim, também pode ser bom, tá? Então, você tem que fazer uma soma aqui de fatores para que você diga o seguinte: é seguro nesse momento, pela relação de risco-retorno aqui, é seguro sim eu fazer uma venda aqui na ponta, tá certo? Eu fazer uma venda aqui na ponta, buscando, sei lá, se você estiver operando índice, buscando 100 pontos. Se eu estiver operando dólar, buscando 2, 3 pontos, 4 pontos, tá certo? Então, é importante que você faça algumas determinadas avaliações e não simplesmente, o mercado já subiu demais, agora é venda. E você falou isso quando está o mercado inteiro ainda com muito volume comprador, mercado com muito apetite comprador ainda, você fala uma situação dessa. Então, você fez uma operação extremamente arriscada. A operação contra a tendência, ela já não é tão simples assim. E quando você faz dessa forma, você está arriscando muito mais, tá bom? E aí agora, eu vou falar de operação a favor da tendência, tá? Que aí eu acho o seguinte, que a operação a favor da tendência, você tem que ter algumas preocupações também, tá certo? Mas, basicamente, o que é uma operação mais a favor da tendência? Olha só, imagina que o mercado, como o mercado ele também sobe e desce, e o mercado às vezes ele pode fazer isso, tá certo? Ele pode ficar um pouco sem tendência, ele pode ficar um pouco sem direção. Então, hora parece que ele está numa tendência de alta, hora parece que ele está numa tendência de baixa, mas ele ainda não está definido, tá? Você tem que ter muito cuidado para que você tenha certeza de que aquela operação ali é uma operação a favor da tendência, ou que o mercado está em tendência, tá certo? Então, o primeiro cuidado que eu quero que você tenha é o seguinte, aí, levando para a galera da análise técnica, como que está o tamanho dos candles, tá certo? Como que está o tamanho dos candles? Os candles estão mais ou menos do mesmo tamanho, todos eles? Eles estão se comportando ali, independente do tempo gráfico, tá? Pode ser de 5, de 10, de 15 minutos. Em geral, como que está o tamanho dos candles? Eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Para a galera que opera em tape reading, como que está a frequência de mercado? Quantos pontos está definindo mais ou menos ali a frequência de mercado? Então, observa esses pontos. Para quê? Para pensar o seguinte, para ver o seguinte. Na hora em que você vê um candle maior, um candle realmente com mais força, ou que você vê talvez um volume maior também aqui aparecendo, tá? Você tem um volume maior também entrando aqui. Quando você vê algo como isso aqui, e o mercado ele está ali apontando para alta, vamos supor, tá? Vamos imaginar que esse candle aqui fosse de alta, tá certo? Que está apontando para alta ali e você não fez nada, ou seja, teve todo esse candle aqui e você não fez absolutamente nada, eu gosto de fazer a seguinte operação a favor da tendência. Se você pegou aqui o início do candle, ótimo. Beleza, você, sei lá, por algum motivo você enxergou ali uma entrada de fluxo rápida, principalmente para a galera do tape reading ali, que às vezes consegue pegar rápido isso, e você está dentro desse movimento aqui, maravilha, mas se você não está dentro desse movimento aqui, eu gosto de fazer umas operações que eu chamo de, quer dizer, na verdade o mercado chama, né? Operações de pullback, tá? Na verdade é no pullback, né? Operação no pullback. E o que seria isso? Olha só, na hora em que o mercado fez um candle maior do que ele estava fazendo, os candles estavam desse tamanho aqui mais ou menos, tá? Na hora que ele faz um candle maior, na hora que entra um volume bem maior, ou então para a galera do tape reading, na hora que a frequência muda, saiu ali de 3, 4 pontos, a frequência estava em 3, 4 pontos, e de repente entrou numa frequência ali de 10, 12 pontos, o que acontece? Aquela região ali, tá? Aquela região ali, despertou o que? Interesse, tá? Então tem interesse comprador ali. Interesse o que? Comprador. Tá certo? Surgiu um interesse comprador forte aqui nessa região. Tá bom? Independente se você está analisando isso graficamente ou através do tape reading ali. Tá certo? Aquela região despertou interesse compradora. Então, o mercado tende a corrigir um pouco? Tende, porque ele não sobe só em linha reta.
Então, na hora que ele corrige aqui, ó, e aí vou colocar aqui agora, voltar para o gráfico de linha, na hora que ele faz isso aqui, ó, o mercado ele tá subindo aqui, tá certo? E aí, de repente, ele faz isso, ele dá uma puxada mais alta, num período de tempo ali mais alto, ele tende a corrigir um pouco, mas ele deixa claro aquela zona ali de preço, ou seja, nessa zona aqui de preço, ó, existe uma força mais compradora. Então, na hora em que o mercado faz isso, corrige um pouco aqui no pullback, e ele chega num determinado ponto em que começa a ter dificuldade de cair, fez o pullback, teve dificuldade de cair, compra. Tá? Você entra comprado, buscando o quê? Você ir a favor da tendência agora. Porque a tendência já... O mercado já mostrou qual é a tendência. Tendência de alta. Tendência compradora. Então, nesse momento aqui agora, é o momento de você entrar comprado. Pô, Flávio, mas tá caindo o mercado aqui agora. Como que eu vou comprar? Você está dentro daquela zona de aceitação, daquela região de interesse, daquela zona de interesse ali, ó. Tá? Você está dentro daquela zona de interesse. Que tipo de interesse? Interesse comprador. Por quê, galera? O que acontece é o seguinte, olha. Um operador grande, pra gente fechar o raciocínio aqui, tá? Um operador grande, quando ele entra no mercado, ele não entra no mercado para entrar com 1 milhão, por exemplo. Ele entra no mercado ali para entrar com 300 milhões, com 500 milhões. Ele entra no mercado para entrar com 1 bi, por exemplo, tá? E ele não consegue entrar no mercado com todo esse valor de uma vez só. Tá bom? Ele não consegue entrar com todo aquele valor de uma vez só. Senão ele vai jogar o mercado muito para cima. E o que vai acontecer? Ele vai comprar cada vez mais caro. Se ele jogar o mercado muito para cima, ele vai comprar muito mais caro. Tá certo? Esse cara, se ele trabalhar ali para uma mesa proprietária, por exemplo, uma mesa de um fundo, por exemplo, ele pode até ser mandado para fora, tá certo? Por quê? Porque ele comprou muito caro, tá bom? Tem um que a gente chama às vezes de fat finger, que é o cara que tem um dedo gordo. Isso é uma brincadeira, mas é algo muito sério que às vezes acontece. O cara quer mandar uma ordem, por exemplo, de... sei lá, 500 contratos e de repente o cara digitou um zero a mais e mandou uma ordem de 5 mil contratos. O mercado às vezes pode até entrar em leilão numa coisa dessa. De tão pra lua que ele vai, ou seja, vai muito, sobe muito ali. E aí ele começa a pagar muito caro, ele pagou muito caro para aquele valor. Quando o cara quer entrar com 1 bi, por exemplo, o cara quer comprar 1 bi de índice futuro, por exemplo. O cara prefere comprar 1 bi a 78 mil pontos, ou o cara prefere pagar 80 mil pontos nesse 1 bi? É claro que o cara quer pagar 78 mil pontos. É claro que o cara quer comprar 1 bi em 78 mil e não em 80 mil pontos. Tá certo? Então, significa que o cara quer pagar cada vez mais barato. Então, na hora que ele faz um movimento como esse aqui, ele iniciou a compra dele. Ele começou a iniciar a compra dele. Aí ele joga o mercado um pouco para cima, porque entra volume. Chega uma hora que ele fala assim, pô, peraí, eu preciso entrar com 1 bi, mas eu não posso entrar com tudo agora. Vou descansar um pouco aqui o dedo. Aí o cara descansa um pouco o dedo. O mercado começa a cair de novo. Chega aqui mais ou menos no meio, ele já tinha comprado toda essa região aqui. Então chega um determinado ponto que ele fala, opa, voltei a ter interesse, ele começa a comprar de novo, e aí o mercado vai subindo, então ele vai entrando com aquele 1 bi dele, 2 bi, 3 bi, seja lá quanto for, ele vai entrando fatiado, e ele vai levando cada vez mais o mercado para cima, e ele continua fazendo o movimento de subida, com um pouco de descida, subida, um pouco de descida, tá bom? Então, só recapitulando aqui, falamos de operações contra a tendência e falamos de operação a favor da tendência. Numa operação contra a tendência, avalie quais são os fatores que fizeram você pensar realmente em vender ou em comprar, com o mercado só subindo ou o mercado só caindo, tá? Chega um determinado momento que, de fato,
o mercado mostra ali para você que está havendo uma certa exaustão, está muito esticado da média, historicamente, que o mercado começou a cansar, que teve um interesse na posição contrária e que faz sentido você buscar uma operação com um risco-retorno interessante. Beleza? E falamos também de operações a favor da tendência, onde você, se pegar o início do movimento, ótimo, mas você não quer sair aqui na foto, né? Comprar aqui no topo do candle e depois o mercado corrige, aí você termina tomando um stop e você fala, poxa, mas esse mercado estava muito em tendência, eu tomei um stop aqui de graça, né? E depois que eu tomei o stop, o mercado voltou a subir de novo. Então, se você não pega no início do movimento, não pega lá no topo do candle também não, tá certo? Ou então no final da frequência, você vai, pô, subiu 12 pontos aqui, do nada subiu 12 pontos, eu vou comprar. Calma, subiu do nada 12 pontos. Se o mercado não respirar e você não conseguir entrar, não tem o que fazer, você não vai participar da operação, tá certo? Pelo menos não é seguro você participar da operação. Mas aí o mercado começa a corrigir fazendo um pullback e aí você começa a enxergar que o mercado está com dificuldade de corrigir mais do que ele já corrigiu ali naquela operação e que a tendência vai continuar, a tendência já se mostrou um pouco mais clara, você entra aqui comprado buscando uma continuidade da tendência e você fazendo uma operação a favor da tendência um pouco mais tranquila. Beleza, galera? Então veja só, com esse vídeo aqui eu só quis explicar para você. Não necessariamente, assim, a gente não entrou tecnicamente em todas as possibilidades de operações contra ou a favor da tendência, mas eu quis mostrar para você que é interessante que você tenha versatilidade e que você saiba operar a favor e que também você saiba operar contra a tendência. Porque em alguns momentos o mercado vai estar um pouco mais consolidado e aí vai ser interessante você fazer operações de topos, né, de topos e de fundos, vendendo e comprando. E você precisa ter técnica para fazer isso, tá? Porque tem muita gente que opera só a favor da tendência e só sabe operar a favor da tendência, ou tem gente que só opera contra a tendência e só opera contra a tendência. Quando o mercado muda, quem operava a favor da tendência perde dinheiro, ou quem operava só contra a tendência também perde dinheiro. Então essa versatilidade é importante e eu espero que você, a partir de hoje, comece a enxergar as duas formas de operar e que você saiba que é possível sim extrair dinheiro das duas formas. Beleza? Se você gostou, dá aquele like para que mais e mais pessoas possam também aproveitar esse vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!